No domingo passado, nós fomos muito abençoados por uma palavra trazida pelo reverendo Valdir, que falava sobre a nossa caminhada. E eu estava conversando com Deus a respeito de hoje, e o Senhor falou, por que não continuarmos pensando na mesma direção? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus. Primeiro vamos ler Mateus capítulo 3, do versículo 13 ao 17. Texto bastante conhecido. Mateus escreveu da seguinte forma: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa, portanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia, este é meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer. Agora, vamos lá para o capítulo 11, ainda em Mateus. Vamos ler o verso 2, 3, e depois darmos um salto, lermos o 11. Quando João ouviu no cárcere falar da obra de Jesus, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava por vir, ou havemos de esperar outro? Eu vou continuar a leitura. E Jesus respondendo disse-lhe, ide, anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Agora vamos voltar ao capítulo 7, ainda Mateus 7, do verso 24, aliás, eu não li o 11, né? O 11. O 11 está o seguinte. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Agora, voltando lá para o capítulo 7, do verso 24 ao 26. Aliás, o verso 24 ao 26. Todo aquele, pois, que ouve esta minhas palavras, e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre uma rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porém fora edificada
porque for edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve a minha palavra e não a pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Muito bem. No capítulo 3, do versículo 13 ao 17, nós encontramos Jesus sendo batizado e acontece uma manifestação tremenda de Deus naquele lugar. Depois que João Batista batiza Jesus, Jesus sai das águas, então o céu se abre e o Espírito de Deus é descido sobre João em forma corpórea de pomba e do céu rompe a voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Olha o tremendo prazer, honra que João Batista teve, vendo o próprio Deus falando que aquele era o Filho amado e que tinha nele prazer. No entanto, nós damos um pequeno salto, vamos até o capítulo 11. Nós encontramos este mesmo João Batista, que viu aquela maravilha às margens do Rio Jordão, de repente está preso. E um germinho da dúvida vai e cutuca a sua vida. Ele ouve então falar que o que Jesus estava fazendo, mas algumas dúvidas surgem em seu coração. Mesmo os sinais que Jesus fazia não era suficiente para que aquele homem, com tanta experiência em Deus, ao ponto de o próprio Senhor Jesus falar: entre os nascidos de mulher não houve um maior que João, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. E João manda seus discípulos. Então Jesus manda o seguinte recado para João: digam para João o que vocês têm visto e ouvido. Digam para João o que vocês têm visto e ouvido. Gostaria de meditar com vocês nesta manhã sobre o tema: o desafio de crer. Hoje a fé está banalizada por aí. Hoje a fé você tira no caixa do banco. Não, porque se você fizer isso, Deus vai fazer aquilo. Já ouvi a loucura de dizerem que se você fizer um depósito lá em não sei onde, Deus é obrigado a te abençoar. Nós precisamos ter cuidado para não termos fé na fé. Diga para o seu irmão: cuidado, não tenha fé na fé. Não vale a pena. Fé na fé é um problema. Ah, mas eu tenho tanta fé, pastor. João também tinha. Mesmo vendo aquelas maravilhas todas, a dúvida tomou conta do coração dele. Ele já não tinha certeza mais que aquele que os céus rasgara e o próprio Deus falara: esse é meu filho amado, se ele era mesmo. A resposta de Jesus é muito clara. Diga para João, viu, João, que os cegos veem, aleijados andam,
surdos ouvem, mortos são ressuscitados. Agora, escutem isso. O Evangelho é pregado aos pobres. É, pastor? Sim. O Evangelho é pregado aos pobres. E eu li mais um texto, que vai desmontar algumas coisas que a gente ouve por aí, que é lá do Mateus 7, 24 a 26, que nos fala sobre as casas que são edificadas. É interessante, irmãos, eu gostaria de que vocês prestassem atenção numa coisa. Todo aquele, pois, que ouviu. No 24. E no 25. E todo aquele que ouve estas minhas palavras. O primeiro, ele diz, olha, essa pessoa não teve preguiça. Uma rocha imensa na beira do rio, ele foi lá e gastou muito tempo para fazer a fundação desta casa. Provavelmente, suas mãos machucadas, mas ele estava lá. Cavou a rocha, fez a fundação, colocou a sua casa. Outra coisa, irmãos. Se você aceitar Jesus como Salvador, a tua vida está blindada. Que evangelho esquisito é esse? Ainda bem que aqui não é pregado esse evangelho, né, reverendo Valdir? Graças a Deus que não. Blindagem. E blindagem? Eu e a Ítala acabamos de ser assaltados. Não aconteceu nada conosco, mas fomos assaltados. E aí? Que blindagem? Eu não consegui aula no estado esse ano. Que blindagem? Que história é essa? Preste atenção o que o texto está falando. Sobre a primeira casa também veio chuva, veio vento, veio a tempestade, o rio subiu, entendeu? Não é só sobre a segunda casa. Na primeira casa também veio. Crente é roubado, crente fica doente, crente vai para o hospital, crente é gente. Mas o desafio da fé é você ver aquilo que ninguém está vendo. É muito fácil, irmãos, eu começar a usar esse púlpito aqui e começar só com palavras, sabe, de... Não, você vai ficar rico. Eu não posso falar isso porque eu sou o primeiro pobre. Como que eu vou falar para você que você ia ficar... Se eu soubesse, o primeiro que ia ficar rico era eu, ué. E nem precisar do dinheiro de vocês para ficar rico. Opa, voltei. Provavelmente. Mas voltou, viu? Eu vim para cá, ó, eu vim perto da loira mais linda do mundo, desculpa as outras. Ah, todas são bonitas, mas essa aqui tem um a mais, né? É minha. E aquela coisa, sabe? De que não vai acontecer. Comigo não vai acontecer, vai. Acontece. Porque Jesus também disse lá em João, estas coisas vos digo para que tenham paz em mim. Opa! Em João mesmo ele diz que ele daria a paz dele, não como o mundo a dá, mas do que Jesus está falando? No mundo tereis aflição. Todo mundo passa por aflição, só que Jesus ele manda o remédio. Tende bom ânimo.
Mas como que você pode ter bom ânimo? É trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. É olhar para aquilo que Deus já fez na minha vida. Por mais difícil que esteja o momento, eu creio num Deus que pode. Não é o meu dinheiro que eu trago no dízimo. Isso é uma obrigação. Não é a oferta que a gente vai dar para dar o presente para nós mesmos. Isso é um privilégio. Eu falei obrigação, mas na verdade é privilégio ser dizimista, né? Agora, e na segunda casa? O camarada não usou nem enxadão, viu, Célio? Nem pá, nem... Como chama aquele treco lá? Cavadeira. Tenho medo desse negócio que tem o nome de cavadeira, né? Foi lá com a pazinha mesmo, a casa ficou pronta dentro de dias, rapidinho. Cuidado com as bênçãos fáceis. Vocês entenderam? Cuidado com as bênçãos fáceis. Porque qualquer lobo mau que vier e soprar a sua casa, ela vai desmontar. Porque é palha. A fé que é edificada no Senhor Jesus é fé edificada sobre a rocha, que a base dela ela está amarrada com o óleo do Espírito Santo. E, sabe, mesmo que venha tudo isso contra a gente tem uma convicção, da mesma forma que Deus me abençoou ontem, Ele vai me abençoar hoje, e o final desse dia eu vou cantar louvores a Ele. Tem que ser assim, irmãos. Mas o pastor, e se não acontecer, no final do dia eu vou cantar louvores a Ele. Porque se o dia foi bom, Ele é Deus. Se o dia não foi bom, Ele continua sendo Deus. E digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Esse negócio de estar tudo bem, só quando está tudo bem, é um evangelho esquisito, estranho. Aí eu remonto à história da igreja. Tem um historiador chamado Gonzales, que ele escreveu alguns fascículos, e um desses fascículos Era das Trevas. O que foi a Era das Trevas? Foi quando os Césares pegavam os cristãos, amarravam, davam banho de piche, botava fogo e eles morriam cantando. Morriam cantando. Ah, pastor, hoje eu não vou na igreja porque fiz a minha unha. E tem um povo lá que aperta tanto a minha mão que vai estragar o esmalte. Estou falando isso para mostrar. Muitas vezes a gente não vem na igreja por causa de coisa boba. Não deixa. Um dos salmos que eu mais cito e gosto, né? Quão bom que os irmãos é como o quê? Óleo precioso que desce do pastor Jairo e vai até a barra das suas calças. As orlas e as vestes de Arão. Como que esse texto termina? Ali o Senhor ordena a sua bênção. Não, pastor, eu tenho muita fé, mas olha, eu não preciso de igreja. Eu tenho tanta fé, pastor, que eu vou servir Deus aqui de casa mesmo. Presta atenção, irmãos. Não existe crente sem igreja e ovelha sem pastor.
perigoso isso. Ah, mas na televisão tem uns sermões tão legais. E quando ficar doente, o pastor da televisão vai te visitar? A quem você vai recorrer? Fé. Fé. É muito mais do que simplesmente eu falar que a tenho. É eu compartilhar e ser bênção em um lugar como este. Eu mostrar para os meus irmãos que vale a pena continuar crendo no Deus que cremos, porque Ele é fiel. Acabamos de cantar. Mas não fica só na letra lá, não. Isso tem que ser queimado em nossos corações, sabe? Tem que ser derramado como libação em nossos corações. E a fumaça que sair desse altar, que tem que ser agradável às narinas do Senhor. O Senhor é bom, todo mundo sabe. Ele é bom em todo o tempo, e todo o tempo Deus é bom. Então é tempo. Se a tua casa, por acaso, estiver edificada sobre a areia, você mesmo, espera chegar o vento, a tempestade, não derruba. Mas vai e construa sobre a rocha que é Jesus, rocha de esquina. E quem está edificado sobre essa rocha, vai vir tempestade sim, mas você vai sair vitorioso. Mais que vitorioso em Cristo Jesus. E que Deus nos abençoe. E que esta palavra venha achar guarida em nossos corações. E que possamos entender que os pregadores eletrônicos são bênçãos sim, tá? Os midiáticos. Mas para aqueles que não conhecem Jesus ainda, que nunca frequentou uma igreja, para nós que já frequentamos igreja, fomos batizados um dia em uma, não. Eu preciso ter o meu nome escrito no hall de membros de uma igreja. Ô pastor, porque se não tiver escrito no hall de membros, não vai estar escrito lá no céu? Eu não sou nem doido de falar um negócio desse. Um ladrão que roubou o tempo todo, crucificado com Jesus. Aí ele fala, Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. Ele diz, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Eu não posso dizer que quem não tem um nome escrito no hall de membros de uma igreja não vá para o céu. É loucura isso. Quem não frequentar a minha igreja não vai para o céu. É loucura isso. Quem não frequentar a nossa denominação, gente, edifica a casa sobre a rocha. Todas essas coisas serão esclarecidas de uma forma abençoadora. Sabe por quê? Porque o Senhor é contigo, por onde quer que você vá. Não importa a circunstância que está te cercando. Eu estou falando porque há circunstâncias me cercando também, mas não importa. O que importa é continuar, viu, Valdir, a caminhada segura com Deus, com o Senhor, lado a lado, sabendo que Ele está e que Ele é o meu Senhor. Que Deus nos abençoe e que tenhamos todo um dia muito, 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 muito abençoado, guardados no amado.